Mas enfim, o que faz sentido agora, a gente entra nessa parte de se perguntar ali, né? O que faz sentido agora, qual a minha missão no mundo, né? Eu não sei, mas eu acho que é um momento que a gente está vivendo, né? Tipo, pra mim é isso, muito isso, assim. Né? E aí está então nesse momento de busca, que é esse intelecto ativo. Começar a buscar, né? E aí esse intelecto passivo seria a expansão de consciência? Não. É que, por exemplo, assim, ó, agora você está na descoberta. Daqui a um pouco você vai descobrir. Entende? É quando você descobrir, você vai perceber assim, putz, é por aqui. Ou seja, independente do que aconteça e onde quer que eu esteja, é isso aqui. E aí você vai praticando. O mundo pode acontecer qualquer coisa, você está lá. Daqui um pouquinho aquilo se torna tão automático que você percebe que você já não precisa mais se esforçar. E aí o passivo é o quê? Cara, aquilo lá já sou eu. Tá? Mas lembra que é algo grande. Grande que eu digo assim, putz, grande para ti, entende? Então é como se fosse assim, tem algo parece que está me guiando, que é o vir a ser, daqui um pouco você é, já não é mais o vir a ser, porque você já é aquilo lá, né? E aí depois você só continua. Tanto é que agora voltando pro Viktor Frankl, né? Ele fala assim, que muitas vezes a gente não está afinado com a consciência, não consegue perceber o que é consciência, o que é sua mente, né? Então, enquanto isso, ele fala assim para a gente ir desenvolvendo valores, agindo mesmo, né? Então, por exemplo, tem as coisas que são de criação, que é o agir mesmo. Putz, eu vou trabalhar bem, né? Vou estar inteiro ali, fazendo aquilo com amor. Ah, eu estou cansado, putz, mas vou dar meu máximo aqui. Em casa, putz, tem coisas de criação que eu preciso fazer, limpar a casa, lavar a louça, trocar uma luz, um chuveiro, alguma coisa. Eu vou lá e faço, da criação, ou seja, eu estou criando valores de criação, tá? Aí tem valores mais ligados à parte de contemplação. Então, por exemplo, o amor entra nisso. Apesar do amor, por exemplo, o amor relacional também tem uma questão de ação, né, de você mesmo não estando muito bem, mas você age se doando para o outro, mas trazendo um amor não tão sentimental, sabe? Mas de postura mesmo. Mas, por exemplo, a contemplação de você, putz, eu estou aqui na correria, mas putz, tem um lindo pôr do sol. Eu tenho a escolha. Eu posso parar por um instante e receber algo da vida, ou eu posso, é só um pôr do sol, amanhã eu vejo isso daqui, tá? Então, assim, é a capacidade da gente também criar valores ligados à contemplação. Aí entra a música, entra a arte, entra aquilo que é natural, né? Entra o silêncio, entra a oração, entra a meditação, entra todo esse processo ali, entra nessa parte também, ou seja, criando. E a outra é a atitude que eu falei sobre o sofrimento, sobre um destino inevitável. Ele fala, então é a atitude que você se coloca ali. Esses 3 pontos são os pontos da responsabilidade, deixa eu voltar aqui. A responsabilidade da gente criar valores, quanto mais a gente vai nesse sentido, mais a gente afina no sentido de começar a ouvir mais a consciência. E ela vai começar a guiar a gente nesse lugar, que é você encontrar o seu vir a ser. Quem é a Tati lá? E aí eu vou só seguindo esse caminho. E a vida vai estar o tempo todo te questionando. E aí? Você vai vir? E ela vai te questionar desde a hora que toca o seu despertador. 5 minutos ou eu levanto? Eu vou comer um Big Mac ou eu vou... Ou seja, o que faz sentido para eu chegar lá? Eu vou estar me esforçando com o meu parceiro, com a minha parceira? Ou, tanto faz, tanto fez. Entende?
Então, o Viktor Frankl, ele traz essa visão que para mim faz muito sentido. Parece que a vida ela está o tempo todo... Não somos nós que questionamos a vida. E a vida dá uma resposta. Mas a vida questiona a gente e a gente dá a resposta para ela. Por meio dessa atitude, da postura, da ação, da contemplação. Entende? E é isso que vai desenvolvendo em nós esse vir a ser, né? Entende? Sim, menos sofrimento. Hã? Menos sofrimento, aceitando e tentando É. dar o que há de melhor daquela situação, né? Diferente. Roberto, quando a gente fala mais ou menos no automático, né? Que muitas vezes estão, não sei se vai fazer muito sentido, mas eu tive essa dúvida. Quando as pessoas elas estão muito no automático demais, então elas têm dificuldade de se escutar, não gostam de barulho, né? Literalmente porque não querem se escutar, né? Elas estão ali num desses, parada num... Ó, normalmente aqui, tá? É no consultível, né? Pode ter momentos do dia a dia onde ele entra aqui, mas normalmente está muito nesse piloto automático, assim, de... passou um mês, eu não sei nem o que eu fiz, não sei nem o que eu comi ontem, não, sabe? Ela vai estar muito na questão da ação, mas ela não vai estar em contemplação nenhuma. Ou seja, o parar para eu... A pessoa não consegue nem ver valor numa flor, não vai ver valor num pôr do sol, no nascer do sol, não vai ver valor numa noite estrelada, não vai ver valor em nada disso, sabe? E são coisas de graça. É legal porque o Viktor Frankl ele fala disso como se fossem... Ai, cara, esqueci a palavra, mas como se fosse assim, cara, é um negócio de graça e inúteis. É como se fossem valores inúteis, né? Mas que tem uma baita de uma utilidade na nossa vida. Mas inútil por quê? Porque é um pôr do sol, amanhã vai ter pôr do sol também. Né? A noite estrelada, beleza, não é sempre que a gente vai ver, mas vai estar lá, né? Mas aquilo... E é louco, porque é um presente para nós, né? É os pequenos momentos insignificantes, muito significantes, alguma coisa assim. Tem algumas partes de uns livros, assim, que ele traz, assim, dele acordar, às vezes, e ver um cara, assim, ó, olhando, tipo, parado, quase catatônico, porque uma flor nasceu. Ou seja, cara, pro cara... onde tudo no entorno é só desgraceira, uau! É a vida tocando, né? Se a gente for analisar, né, uma flor nascer com a beleza e a cor que ela vem, né? Independente da cor que seja, ela é muito fantástico todo esse processo. Se for olhar pelo lado da vida, Sim, sim. Isso é maravilhoso. Você olha a variedade de cores, de formas que tem uma flor, ou as flores em geral, que a gente não para pensar nessas coisas. Aquela história, você passa a vida e chega lá no final, é que você viu que você não curtiu o teu caminho, né? Você chegou no final para, quero chegar lá, tá, cheguei, mas e o caminho todo que você passou, você nem prestou atenção naquilo que estava passando. E assim, isso é todos, ou 99,9% das pessoas são assim. Não olha para o caminho que você está passando, você não observa nada. Você simplesmente vai. Olha a viagem que você faz no carro. Quanto tempo você presta atenção na viagem? A gente mira no destino e o caminho, né? Às vezes tem coisas lindas. Exatamente. A natureza nos ensina muito, né? Tudo, Exatamente. de prosperidade, de vida, se for analisar, todos os A contextos construção, têm, o tempo, tudo que leva, de É. você construir, você fazer um jardim bonito, não é você só, eu estou com o tempo, mas quanto tempo eu vou fazer aquele jardim? Sim, sim. Manter aquilo depois. Né? É muito... então, assim, lembrem disso, que tem algo que é de graça para nós. É uma situação que a gente está só recebendo. Ou seja, eu não estou fazendo nada. Eu estou aqui, ó. Tem algo que você falou, acho que foi num curso, acho que foi da introdução, que eu achei incrível, compartilhou um vídeo do Dedê, né? Desde da concepção até... Gente, eu fiquei assim... É louco, né? Louco, adorei aquele vídeo. Aquele vídeo assim
Ah, esse vídeo eu acho que tem ele ali. Depois, daqui um pouquinho. Eu olhei, porque a gente sabe dos processos, assim, né? Mas olhar aquilo daquela forma, assim, te abre muito a mente, né? Fala, gente, como que isso, uma mulher, né, ela consegue refletir isso dentro dela? E é muito sobre isso, a gente, é muito sobre plantar, né? Pra gente mesmo, é um processo, né? Toda a vida. E às vezes a gente quer algo muito rápido, porque quer o resultado, mas o resultado, quando a gente tem, não é tão importante, porque não dá o valor ao processo. É o processo. E eu falei lá na palestra, acho que só estava a Nádia e a Lu, né? Lá na palestra, lá no José, né? Eu acho que foi. Eu estava falando que está sendo legal, assim, porque eu atendi já ano passado e continuo atendendo esse ano. Tem umas 4 pessoas que, dentro daquilo que a gente vai olhar de maneira material, né, zeraram na vida, sabe? Ou seja, cara, tá com uma família legal, estável, tudo, os filhos já estão se tornando adultos, mas são ótimos filhos, o relacionamento tá legal, financeiramente já tem liberdade financeira, podem viajar para onde quiser, como quiser, se quiser ir num restaurante caro, barato, pode ir para qualquer lugar. E estão num puta de um vazio existencial. Entende? Uma palestra num congresso, e aí eu até trouxe ele para fazer um treinamento com a minha equipe, que ele falava de felicidade, né? E é bem isso, assim, a gente está na busca, e a gente não está vendo que a felicidade acontece todo dia, né? Então, assim, O Victor Frankl disse, eu racho o bico, porque ele fala assim, ó, quanto mais você corre atrás da felicidade, mais ela corre de você. Mais ela se prepara fisicamente. de curtir os processos, né? Isso. Legal, foi assim, para a equipe mesmo, né? Meu irmão tem dois filhos pequenininhos, aí ele disse, porque eu tenho que fazer isso porque quando elas for para a escola eu tenho que estar com grana. Cara, começou a fazer esporte, começou a levar elas junto. De curtir isso. Vivendo muito mais do que naquela loucura de querer ganhar dinheiro para poder dar uma escola particular para elas. Cara, se der, Deus, se não der, foi na pública, vai, vive, né? Isso. E aí a gente começou a olhar um pouco mais para isso, assim. Então lembra sempre disso, assim, dessa questão. Para mim, essas 2 perguntinhas do porquê e o para quê. Tá? Porque tem que ser muito forte, né? Porque assim, essa escolha de responsabilidade para que você chegue ao que você quer. tem situações que, putz, cara, talvez eu realmente preciso trabalhar com qualquer coisa, porque é uma questão de sobrevivência. Saiu de uma questão de sobrevivência, cara, agora por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, para onde eu vou, por que eu estou indo. Ou seja, se eu consigo abrir essa possibilidade na minha vida, isso muda totalmente, tá? Eu estou lendo o segundo livro que eu estou lendo do Victor, é Um Sentido para a Vida, né? Um livro bem fininho. Tem também. Tem uma leitura bem difícil até. Ele é muito poético, assim, às vezes Tem hora que eu vou voltar a ler. Mas ele tem uma narração de um doente terminal, tá? Ele estava morrendo. E aí tinha uma ordem para ele tomar uma injeção de morfina quando estivesse no finalzinho para não sofrer muita dor, não sei o quê. Pois ele aí fala do sentido da vida. Um doente terminal não tem mais sentido a vida não tem mais sentido para morrer porque aquilo não faz diferença. Incrível quando ele pega essa aí, os doentes mentais e tudo, cadê o sentido? E aí ele pediu para dar essa injeção antes, para que a enfermeira não se incomodasse num sábado, no horário de folga, de ter que ir lá dar a injeção. Cara, o cara está morrendo e ele se incomodou para que a enfermeira não tivesse que trabalhar no sábado para ir dar a injeção nele. Então me dá antes, pronto. Já que esse é um incômodo para ti, tá tudo Isso certo, tem passa. sentido. Caramba. Ou seja, até ali o cara tava aqui, ó, presente. Doido, né? E tá bem, né? Esse provavelmente partiu super bem, né? Apesar de estar ali. Se honrou a morte. E é legal, né? Eu acho, não sei, acho que todo mundo já deve ter visto aquele estudo daquela enfermeira que pegava os doentes terminais, só que conseguiam conversar e ela ia conversar sobre a vida e tal. E todos eles falando se tinha algum arrependimento era justamente isso, de não ter conseguido
aproveitar realmente a vida, não ter vivido a vida. Foi apenas correr atrás de coisas e esqueceu de viver aquilo que precisava ser vivido, né? Nunca é sobre apagar a luz, fechar a porta, desliga o ar, vai gastar energia, né? É a pergunta que eu acredito que pega todas as pessoas, principalmente as pessoas que já vêm, tem perfis, né, de pessoas. Então, as pessoas que já vêm fechadas, elas vêm, elas vêm, não sei porque eu tô aqui, enfim, ok, mas sem falar o teu profissional, quem você é. Pronto, a pessoa já olha assim e fala, não sei. Porque geralmente eu falo, eu sou o profissional, né? Não é eu estou, é eu sou, e às vezes a gente se esconde por essas máscaras, né? Quem você seria se não estivesse tentando ser alguém? Aham. E aí a gente começa a se perguntar, né? Não, eu não sei quem eu sou. É. E aí ela se abre um pouco, e aí vai, depende de cada pessoa, né? Sim. Agora tem pessoas que já olham que estão realmente assim, eu sou invisível. Né? Tipo, isso não entra em constelação. Já chegou. Eu sou invisível, eu falei, já cheguei na raiz, nem precisei começar. Vamos lá. Ao mesmo tempo que é interessante, né? É triste. Sim, sim. Mas é aquela possibilidade. Eu li algo que quanto mais a gente traz, vamos dizer assim, sabedoria, né? Mais a gente fica solitário. No sentido de, e sofre mais, tem mais tristeza, porque quando você abre a mente, começa a ampliar esses movimentos internos, né? Como você comentou, e você vê possibilidades, porque você também saiu de um lugar e você quer ajudar essas pessoas, você vê quanto traz tristeza, porque tu sabe um caminho, mas aquelas pessoas não estão abertas, né? E realmente nem todos vão. E não estão nem olhando para isso. Às vezes você deixa claro, a pessoa ainda não conseguiu ver a porta ali que é para abrir. Por mais que você mostrou, ó, mas o trinco está aqui. Trinco? Observe. Eu só vejo parede aí, não. E às vezes tem a questão da acomodação também, né? Eu não quero mexer nisso. Isso. Eu quero, isso aí vai me trazer tanta coisa. Então, por mais que eu busque a terapia, eu busco, mas não. Eu vou continuar buscando. Eu quero mas esse sei. ganho aqui, que eu tenho um ganho secundário, É. né? Exatamente. Isso. Exatamente. Eu tenho um ganho secundário, né? Então eu não quero sair disso daqui por minha vida. Mas vamos lá, ó, e aí, começando na parte ali da parte biológica, talvez um ponto central, a gente vai falar muito dele, é o cérebro, né? Aqui a gente tem toda a parte física e também dentro da neurociência a gente vai falar também dele ali por conta das liberações hormonais, tem muitos cientistas tentando trazer as emoções dentro de apenas liberações de neurotransmissores e tal, tentando materializar ao máximo a nossa vida, mas é óbvio que tudo vai ter um limite, é isso que a gente vai falar também, tá? E... Tá, eu coloquei lá. E aí nós temos essas 3 divisões que são bem importantes a gente ter em mente, tá? E que tudo que eu vou estar falando dentro da nova medicina, a gente vai falar muito desse processo evolutivo, pensando assim que dentro de nós a gente tem como se fossem características ou algumas coisas de todas as espécies que nos antecederam, tá? Então, a gente vai entender que tem muita coisa que até instintiva que a gente vive após um trauma emocional, que às vezes um jacaré faz, sabe? Ou que uma bactéria cria aquilo lá também, quando ela passa por alguma situação de sobrevivência. Uma planta também, sabe? Então a gente vai ver muito isso, assim. E o Dr. Hammer, ele vai olhar muito para esse processo, assim, para muitas situações que a gente vai vivendo, está muito ligado a essas espécies, vamos colocar, um pouco menos evoluídas. E no nosso cérebro fica muito claro, assim, ó, no cérebro reptiliano, né? Que é o cerebelo e em rosa aqui o tronco encefálico. É a parte mais antiga do nosso cérebro. E que chama reptiliano porque é justamente aquilo que controla, por exemplo, os animais, os répteis, né? Ou seja, que eles estão vivendo instinto e a parte de sobrevivência.
Então, ou seja, reprodução essencial, instinto para se alimentar e para sobreviver. É isso, tá? Então, por exemplo, os centros aqui, que a gente vai ver tanto em cerebelo quanto em tronco, a gente vai ver que são, por exemplo, centro de batimento cardíaco, centro respiratório, toda a parte que nos mantém vivos dentro do processo mais de sobrevivência, vão estar nesses dois pontos, tá? Aí a gente dá uma evoluída, a gente entra aqui no sistema límbico, tá? Aí é onde tem as percepções em relação à parte emocional, aí entra um pouco mais do nosso consciente, então a gente vai pegar os mamíferos aqui, tem muito isso, né? E os animais ali que a gente convive mais, a gente consegue ver que existe a troca ali de emoções deles, né? Os gatos fazem isso, o cachorro faz isso, cavalo tem muito isso. Já vi N vídeos, por exemplo, de vaca, né? Apesar de não ser um animal de estimação, porque é muito grande, mas aqueles que convivem assim, você vê que tem uma troca muito legal. Os golfinhos, quando você vê ali toda a parte de comunicação, de trocas e tudo mais, então você começa a ver que por eles terem esse processo, eles já vivem toda essa parte emocional também. E aí entra todo o neocórtex, olha o tamanho disso daqui, né? Então, os mamíferos, eles têm um pouco disso, mas não tão grande quanto o nosso, tá? Então, entra toda a parte de raciocínio e também reflexão, que é a gente conseguir, por exemplo, pegar toda a informação que a gente está tendo e conseguir, por exemplo, criar adaptar todo o nosso meio, né? Criar estratégia, ver qual possibilidade seria melhor. Tudo isso entra no nosso neocórtex, tá? Só antes aqui não vai dar para ver muito, mas tá vendo essa parte cinza aqui? Do outro lado também é como se tivesse aqui, né? Então, porque aqui ele está cortado no meio, né? Nosso cérebro está aqui, tirou aqui, a gente está vendo a parte... Aí aqui, imagina que tem a outra metade, aqui tem toda a parte olfativa, tá? E então tem alguns autores que eles trazem assim, a nossa primeira parte sensitiva, tá? Foi quando os animais começaram a ter essa capacidade olfativa, porque eles conseguiram já diferenciar, por exemplo, uma coisa que é venenosa, uma coisa que fez mal. Então, já não é uma coisa automática, só instinto, sabe? Ele, opa, isso aqui eu não posso. Então, a parte olfativa, que é, cara, ela é bem grande, tá? Depois eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui. É uma parte bem grande que foi evoluindo, porque isso trouxe essa capacidade de ver o que eu posso e o que eu não posso. Então, já é o nosso primeiro processo ali, tá? Já bem antigo, tá? De desenvolvimento, vamos colocar até um pouco emocional, mas emocional no sentido de um asco, de um isso eu não posso, sabe? Essa é a primeira parte. Aqui não, né? Cerebelo e tronco não, aí é instinto mesmo, tá? Aí quando a gente vai para os dois hemisférios aqui, olhando de cima, né? Até mais ou menos uns 8 anos, a gente vai ver que a principal parte desenvolvida é a direita, tá? Gente, vai estar ainda um pouco bagunçado porque eu mudei bastante coisa, tá? E aí eu não... Depois eu vou fazer algo só do jeito que eu estou fazendo aqui e depois eu passo para vocês. Mas até 8 anos, o que tem mais desenvolvido é ao lado direito, que ó, é a parte aqui ó, de intuição, imaginação, toda essa parte mais emocional mesmo da coisa. Mas a parte lógica, ela começa a ser desenvolvida ali por 6, 7 anos, mas ainda muito pouco, mas mais a partir dos 8. E é interessante a gente pensar, inclusive, nos traumas. Porque você vai ver uma criança até mais ou menos, vamos colocar uns 6 anos, tá? Que a partir dos 7 ali já começa um pouco.
Se você faz algo de ruim para elas, elas vão ficar um pouquinho emburradas, cara, e rapidamente estão brincando, já vem, te abraça. E você vai ver isso, por exemplo, até em cachorro, dependendo. Sabe? Se acontecer alguma coisa, você deu uma bronca, alguma coisa, cara, daqui um pouquinho já acabou. Só que chega aos 8 anos, tá? Pré-adolescência e adolescência. Um boom no hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo mais analítico. E aí eu começo, não como lembrança, mas eu começo a ter algumas percepções de tipo... meu pai não é tudo aquilo que eu imaginava. Ele também faz um monte de cagada ali, sabe? Aí aquilo que antes esquecia e dane-se, agora já marca e eu consigo até contra-argumentar. O que é o contra-argumentar? Parte lógica, tá? Então lembra desses dois lados, o lado mais lógico e o lado mais criativo nosso, né? Então é só importante a gente perceber esses dois hemisférios, o modo como eles funcionam, tá? E que por isso que no período não só período de desenvolvimento, é tão importante, por exemplo, esporte onde eu consigo usar os dois lados, música, né? Pegar violão, bateria, qualquer música, sei lá, tirando o triângulo, que eu acho que é só fazer assim, né? O restante você vai precisar usar sempre muito os dois lados, né? Você vai ter que pensar num ritmo e depois seguir, todo esse processo coloca os dois hemisférios em funcionamento. Então isso é muito importante, né? Esporte também faz muito isso. A arte também. É interessante, né? Você que pinta ainda, já tem muita parte terapêutica de falar para você pintar com a mão que você não tem domínio, né? Que é dar uma bugada, né? Então é bem legal essa parte. Ó, a sua razão vai até onde a sua emoção permite, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a razão, é preciso parar de fumar. Mas aí, dependendo como está essa emoção, preciso sair da zona de conforto ali. Mas... Pô, sacanagem, né? Só hoje, amanhã não. Não posso mais gastar esse mês. Não, mas promoção, cara. Tá brilhando lá no Instagram, caramba. Mercado Livre ali, ó, deu entrega grátis. Diz que toda venda é mais emocional. Sim. Ó, aí entra outra parte, né? Tem que parar de cometer adultério, de trair minha esposa, quero mudar. Aí depois vai lá, ou seja, o ambiente depois molda essa pessoa. Então, muitas vezes eu preciso organizar isso dentro da minha mente. Querendo ou não, se eu entrar naquela parte de que eu sou livre, e principalmente aqui, ou seja, eu preciso muitas vezes ter a coragem de me sacrificar. Senão, eu só vou ter liberdade mesmo, a responsabilidade vai pro saco, né? Desculpa o jargão, mas é isso. Tá? É porque se você não fizer isso, geralmente você não vai conseguir nada. Isso, exato. Uma coisa simples. Preciso parar de fumar, porque, cara, estou comprando um pulmão, tenho para de fumar. Mas se eu me sacrificar um pouquinho por aquilo, eu não vou parar de fumar e eu vou ter problemas, né? E assim é com qualquer coisa. Saúde, Isso. esporte, peso, tudo. O conhecimento, fazer uma faculdade. E aí lembra, isso eu sei que eu acho que não vai estar em nenhum slide, até o final do curso eu acho que eu não coloquei isso. Mas lembra de uma coisa, assim, tem duas formas da gente realmente mudar algo na nossa vida. Ou por impacto, tá? Então me lembro de uma cliente que o pai dela era alcoólatra. Falou assim que nunca fez nada demais assim com a família. Mas, pô, gastava um monte, bebida, chegava bêbada,
auê todo. E aí, então, toda vez que ele chegava bêbado, ela pegava o irmãozinho e saía. E aí chegou, com 8 anos, o pai chegou bêbado, as malas do pai já estavam prontas. E ele bêbado, cara, olha só, ele bêbado, ele olhou para aquilo porque era uma decisão realmente da esposa e viu a filha do lado já, tipo, firme, a menininha com 8 anos. O impacto dele não era largar a esposa, era largar os filhos. E ela falou assim, Pedro, ele se ajoelhou para mim, não foi nem para a mãe, não foi nem para a esposa. E falou assim, pelo amor de Deus, me deixa ficar. E aí ela falou assim, se você não beber mais, ele falou assim, eu juro que eu nunca mais vou beber. E falou, Pedro, desde aquele dia, já fazem quase 30 anos já, nunca mais bebeu. Ou seja, aquela situação para ele foi um forte evento emocional, impactou e ele mudou, né? Mas se eu fosse só ficar por isso, a gente tava ferrado, né? A gente tava ferrado, porque imagina, eu ia ter que ficar esperando sempre um choque para eu fazer mudança. Então a outra forma é repetição. Como todo aprendizado nosso, desde quando a gente aprende a sentar, engatinhar, andar, falar, que é todo dia fazendo a mesma coisa, repetindo. E é uma graça, às vezes, a gente vê as crianças, porque elas ficam fazendo aquilo lá até enjoar. E o que é o enjoar? Já sei. Agora vamos aprender outra coisa, né? Então, as mudanças para nós é a mesma coisa. E a gente precisa ter em mente esse tempo. O que está matando hoje a gente, inclusive, quando a gente olha, por exemplo, rede social, é porque é tudo muito rápido. Eu pesquiso qualquer coisa, o porquê que o astronauta passa mal quando volta. Eu tenho resposta ali em 1 segundo. Então, o nosso cérebro está muito acostumado com coisas muito rápido. E numa mudança não é do dia para a noite, né? Acho que todos nós... Você está com quantos anos? Desculpa a indelicadeza, mas é porque eu estou imaginando aqui está todo mundo... Ah, não, então já estamos... Tem cara de gente, não. Não, eu ia falar que você era bem mais nova, então... Porque assim, por exemplo, de ir numa biblioteca, putz, eu preciso pesquisar alguma coisa, não tinha negócio de computador, é você ir pesquisar a Barça e tudo mais, putz, cara... Essa parte, mas eu peguei os livrinhos ainda de... Precisar... Já era muito mais fácil. Mas assim, precisar desse esforço de ir, de você estudar, de você lembrar, de você gravar, de você escrever. Eu se comunicar com carta. Cara, meu Deus, nem me fala. Eu tenho muita saudade disso. Eu peguei só a parte final ali, mas enfim, mas era muito bom. Eu lembro quando eu recebia a carta, né, que você mandava, beleza, demorava um tempo para chegar, mas quando vinha era muito bom. Era legal, né? Não, e era bom, né? Hã? Você é do meu tempo? Sim, eu tenho 38, vou fazer 39 esse ano. Sim. Então nós somos privilegiados. Sim. Mas era legal, eu lembro disso. Eu conheci um pouco daquela máquina Escrever ali? de escrever. Meu pai ainda tinha, e a gente aprendeu um pouco. Da Mas- tipografia. Quem não Da tivesse tipografia, tipografia, não era ninguém. Não, ainda bem que eu não precisei, porque eu não gostava, não. Mas é bem diferente, né? Então, Não, e esse esforço para ter, às vezes, uma coisa básica, fazia com que a noção de tempo fosse mais prolongada, assim. Então, você fala, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo eu trabalhar mais tempo, mas eu sei que eu vou conquistar alguma coisa, eu vou comprar a minha coisa. Agora, você vê a galera assim, uma semana depois, tipo, entrou num trabalho novo, uma semana depois, porra, meu. Mas aí como é que eu vou comprar o prédio que eu quero se... Uma semana. Eu lembro de uma menina que eu vi um vídeo assim dela chorando. Pô, pai, eu recebo meu dinheiro, eu vou pagar minhas contas, acabou meu dinheiro, eu não consigo nem comprar uma coisinha para eu comer, mas, sabe? Desculpa, mas é porque eu lembrei dela. O negócio é aprender com as crianças,
volta. Eles fazem até aprender a caminhar, a falar. A gente não, a gente faz 2 dias de esforço, já Não estou conseguindo. fazer isso, porque é coisa chata. Porque aprender com a criança, eles não reclamam, não tem peso, não tem carga nenhuma, eles só fazem. Eu gosto de ver aquelas crianças que têm um temperamento mais fogo, assim, né? Não, mais que daí, sei lá, tá lá assim, ó, tentando colocar um negocinho assim, ó. Aí passa umas 3 vezes, não consegue, já bate assim, né? Já viu essas criancinhas que são mais nervosas? E fica aquela cara assim, ainda brava, assim, ó. Mas não, tu é capaz de ir lá e fazer de novo. Não, sim, daqui um pouquinho eles vão pegar e vai tentar de novo. Mas eu racho o bico nesses vídeos porque você vê que essas... Eu particularmente, assim, de todos esses métodos que buscam organizar, assim, um pouco o temperamento das pessoas, o que eu mais gostei mesmo foi aquela questão do sanguíneo, fleumático, melancólico, eu esqueci do fogo lá agora, que é justamente a... Colérico. Porque são 4, você consegue entender bem... Isso aí pra mim eu já tenho uma noção, mas eu... Mas aí quando você pega... Tem vários, né? Que daí você vai ver, eu esqueci um que eu acho que são 11 tipos. Enfim, tem vários ali. Mas esse é um... O próprio José, né? José hoje tem 12. É. São classificações 12. É que eu tava tentando lembrar o nome dele. Eu falei, tem ele e tal. Bem interessante. Né? E ele tirou a base ali, que é justamente desse negócio que eu queria lembrar agora o nome. Do Enneagrama. Que ele falou ainda, pelo menos quando eu fiz lá o básico lá com ele, ainda ele falou. Ele falou que ele tinha feito a formação, mas ele via que tinha coisas além, e aí foi onde... Mas enfim, mas de qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês? Tudo isso é maravilhoso, mas lembra, se a gente for ficar caracterizando pessoas, a gente novamente fecha. E a ideia é que a gente entenda que todos nós somos livres. Sabe? Ok, eu posso ter uma facilidade maior com isso, mas... Aprender com outro tipo. Todos são bons, né? Mas Isso. usado excessivamente ou inapropriadamente acaba sendo Isso. Então lembra sempre disso, dessa liberdade interna que a gente tem, tá? Tu trouxe algo interessante sobre a repetição e o impacto, né? Da mesma forma que a criança vem, que é o que a gente aprende, também gera os bloqueios a partir dessas 2 formas, que daí a gente também trabalha da mesma forma para ressignificar. Isso. Tanto é que assim, a parte da técnica que está ligado mais ao passado ali, vai ser sempre um processo mais a gente olhar e ver aquilo de uma outra forma, né? E aí trazendo do presente para o futuro, que daí é a repetição, é a gente começar a ter atitudes e escolhas agora diferente do que eu estava tomando. Eu estava tomando atitude assim por quê? Porque eu ainda estava sobre essa força, sobre essa influência, eu não tinha tomado consciência. Isso estava me levando para um lugar que eu não quero. Bom, então e agora? E se eu entender que beber está ligado a honrar meu pai que bebia? Agora eu tenho uma escolha, né? Tem uma escolha talvez que eu vou ter que abrir mão do meu ciclo social, porque meu ciclo social, ou seja, é um peso enorme e eu vou ter vontade de beber. Vou ter que abrir mão talvez de algumas festinhas. Vou ter que abrir mão, pelo menos por um tempo. E aí eu vou ter essa força? Não, então tá tudo certo. Mas entende, né? E aí, a famosa inteligência emocional que tanto se fala é isso, é a gente usar as emoções certas, na circunstância certa e na intensidade certa, né? Os recursos internos, sim. Porque às vezes acontece uma coisa e sei lá, tá tão bagunçado que às vezes era mais para eu sentir medo, eu tô com raiva. E aí, além disso, eu pego uma intensidade super alta, sendo que é um negócio que eu posso resolver tranquilo. Então, a inteligência emocional, eu consegui organizar isso. O ter a emoção ou sentir a emoção, nada é errado, tá tudo certo. Agora, o modo como eu vou estar usando isso é o que vai fazer a diferença, né? o equilíbrio. Isso. Por exemplo, sei lá, com o filho, eu posso ficar puto, a vontade de amassar a cabeça em algum lugar.
eu vou fazer isso? Tem pai até que faz, sabe? Né? Mas a gente tem essa liberdade, a responsabilidade de, opa, peraí, e se eu frear um pouquinho? E se eu segurar isso? Ou seja, o ser maduro é a capacidade que a gente tem de ganhar tempo, assentar e responder aquilo na intensidade certa, na circunstância certa. Ou seja, eu tive que trabalhar muito no ato de falar. Falar, por exemplo, sei lá, uma briga com a minha esposa. Às vezes eu ia falar depois de tanto tempo que nem eu lembrava mais do que está acontecendo. Então a circunstância é, ok, amanhã a gente conversa, eu ainda não tenho claro o que está acontecendo aqui. Mas se eu espero 1 ano para falar, ou joga na cara depois de 1 ano, a pessoa fala, tá, mas isso aconteceu ano passado, o que você está pirando? Entende? Então, assim, o ponto dessa maturidade emocional é, assim, eu usar a emoção certa, a circunstância certa, na intensidade certa, tá? Para não... que senão bagunça tudo. Aí eu lembro de atender umas pessoas de falar isso, assim, nossa, todo mundo fala que eu sou bonzinha, mas, cara, quando acontece alguma coisa, aí, ou seja, tudo aquilo que ela acha que ela liberou, não, ela só está guardada para usar no momento certo. É muito mais de vingativo do que propriamente de maturidade. Então, no momento que a gente consegue aqui usar a emoção, tudo na hora certa, na intensidade certa, as coisas já vão... Essa é a tal da inteligência emocional, tá? Até como tu trouxe o exemplo de divertidamente, né? Trazer a luz e sombra que nós não somos tão bonzinhos assim, né? Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas o papel da pessoa incrível, mas eu tenho meu lado que não é tão bom assim, né? Isso. E é isso que faz a pessoa sempre ficar longe disso, aí não consegue trazer isso, né? E até lá dentro, né? Você pegar assim, queriam excluir a coitadinha lá da tristeza o tempo todo, mas a solução para aquela situação era justamente, ela precisava ficar triste. Ela precisava soltar aquilo, igual você pega um luto, você pega uma separação, você pega, sei lá, o que mais aí? Mano, No final do relacionamento. Ali eu percebo assim. uma demissão, né? Uma demissão. A gente lidar com essa tristeza também te faz lidar com a frustração e você ter força depois para levantar e continuar a caminhada, né? Porque às vezes a gente não quer lidar com isso e aí quando acontece uma coisa assim, é muito protegido, quando vem acontecer uma coisa que a pessoa não tem forças para seguir. Isso. Né? E aí vem uma tristeza profunda e a depressão e... Vem tudo junto também. Né? E uma coisa, tá? E eu falo por mim. Humor. Humor é uma das coisas que vai trazer solução para muita coisa. Ficar triste? Sim. Mas, cara, se você tem já uma mente voltada para o humor, você vai começar a rir. Beleza. Vai passar um tempo ali, mas a hora que você começa a criar possibilidades, você começa a rir. Tem coisa melhor do que rir da gente. E rir da desgraça também, sabe? Mas quando tu reconhece um fanático, Aqui, ó. pela falta de humor total, Tô totalmente fechado dentro de um... uma coisinha, uma nesga de achar graça de alguma coisa. Fanático. Em qualquer situação, né? Sim. Qualquer fanatismo. E no último módulo a gente vai falar um pouquinho mais sobre humor, tá? Isso aqui eu já tinha falado também, né? É só pra gente ver esse processo evolutivo. Aí entra naquela parte que a gente estava falando, olha só. A etologia animal é a relação do comportamento animal e do ser humano, tá? A etologia é uma área da zoologia responsável pelo estudo do comportamento animal. O estudo do comportamento começa na observação atenta e repetida de um animal em situações naturais. E é o que torna possível reconhecer comportamentos como esse e começar a ver como se relacionam os estímulos ambientais. Eu vou passar daqui um pouco, eu explico mais sobre isso, mas só para
Não, não é aqui ainda. Aqui, ó. Me deu um susto. Vazou. Nossa, fantástico. Finge de morrer. E é isso, eu acho que quando você pega aqui atrás, né, tem uma imagem de uma cobra também, né, essa capacidade muitas vezes da gente se camuflar, né, ou muitas vezes se fingir de morto, é uma estratégia. E aí que eu falo para vocês assim, ó, tem muitas situações onde se camuflar, se fingir de morto, é uma solução. Não para sempre, né? Porque tem pessoas que só utilizam isso, né? Mas tem situações onde, putz, se eu fizer alguma coisa aqui, igual um assalto. Eu lembro de uma prima que, ela, apesar que ali não era muito camuflar, mas eu falei, cara, você é louca, né? O cara entrou na casa e falando assim, ó, assalto, tá? Armado, tudo. Todo mundo de joelho no chão. Ah, não posso. Fiz operação no meu joelho. Não vou. Agora, senão vai... Ah, então me mata. Porque assim, ó, eu não vou, porque senão depois eu vou ter que fazer a operação de novo. Vai lá, rouba a minha casa. Mas joelho? Ah, não vou ficar. Ah, eu falei, cara, da onde, cara? Mas ela falou, ó, e eu fiquei, eu não ajoelhei. Ele me amarrou ali, mas eu fiquei aqui, ó, mas não saí. Eu falei, cara, que sem noção, cara. Mas era tão verdade que o cara até respeitou. Sim, não, deixou? Quebrou o paradigma dele. Mas enfim, foi uma adaptação que ela encontrou ali, sabe? Ou ele, né? Eu acho que deve ter sido um impacto tão grande pra ele ali, tipo, e agora? O que eu faço? É pra matar mesmo? Não sei. Mas... Tipo assim, cara, eu vou estragar meu assalto? Sim. Próximo assalto ele não vai pedir ninguém pra ficar de Não. na parede de pé. Mão na parede, gente, fica lá, ó, porque a última vez não deu certo isso não. Alguém tem problema no joelho aqui? Mas então, se vocês pegarem, desde bactéria, fungos, as situações bem pequenas, animais maiores, a gente vai falar às vezes um pouco de alguns específicos, a gente vai perceber, por exemplo, que bactérias, por exemplo, que elas estão em um ambiente em que pode trazer um mal para ela, muitas vezes ou ela ganha tempo, entrando num aspecto meio que de inanição, assim, sabe? Ou, se o ambiente é bem favorável, o que ela faz? Ela expande. Então, o funcionamento dela não passa muito disso, assim, sabe? De ou ficar mais paradinha ou se reproduzir. E isso a gente vai falar muito do nosso corpo. Criação ou regiões do nosso corpo que não estão funcionando bem, estão paradinha ali, não estão produzindo, às vezes, determinada substância e tudo mais, gerando até úlceras, necrose em determinada região, ou criando tumores, tá? A gente vai falar mais disso depois. Ó, esse daqui também, esse vídeo é um pouquinho mais demorado, mas só para a gente ver um conflito motor. A gente vai falar disso no terceiro módulo. Esse eu vou até sentar, porque demora um pouquinho. E a imagem está melhor desse. Sempre a danada hiena lá. Ó. Eu até achei que era um macaco aí que ia vir, mas acho que não. Então acho que é só a hiena. Lá. Ó. Já ele aparece ali também, porque eu sei que ele atrapalha ali também. Ó, presta atenção. Não, mas ali é real, tá? E a gente vai falar disso lá no terceiro módulo, mas queria... É que esse vídeo é muito certo, assim, demonstrativo. Ali
nesse momento, o corpo dela já entrou numa paralisia não de tensão, mas a parte nervosa dela desligou. Eu sabia que tinha macaco. E é eles que expulsam ali a onça. Será que desliga por medo ou por instinto de sobrevivência? Eu acho que os dois, tá? Porque o medo, quando ele ultrapassa um ponto, muitas vezes, por exemplo, é quando a gente tem o desmaio, convulsão, epilepsia, muitas vezes está muito ligado ao conflito de medo. Olha lá, vazou. Só que aí não é fugir, é isso que eu queria que vocês olhassem. Ó. Ali ele vai ficar um tempão. Ó. Dá tremedeira, não dá? Isso. Ó, e do nada, ó, a gente vai começar a ver a barriga, quer ver? Ó? Nem piscar, olhando assim, tá mortinho. Isso. Uma avó de uma amiga que dizia que faça de Olha lá, ó. Ó, começou. Então agora eu quero que vocês lembram da esclerose, do Parkinson. Parkinson daqui um pouquinho você vai ver, tá? Tem aquela síndrome de Duchenne, umas que pega bem neuromuscular. É isso daí, ó. Mas é por partes, né, que ele vai voltando. Daqui um pouco o pessoal acelera o vídeo, aí fica um pouquinho mais rapidinho pra gente ver. Olha lá, ó. Ó, ela não tem força ainda, ó. E ela tá tentando, e é tipo o Parkinson aí, ó. Epilepsia também? Não tanto, só se pegar mais parte muscular ali, sabe? E a tremedeira pós-parto? Tem alguma coisa a ver com o estresse do parto? O estresse, tem glicemia também, dependendo. Eu pulava na cama dessa altura tremendo. Mas pode ser também, pode ser Mas conflito. você tá voltando a- Isso. Voltando ao meu Porque esse daqui, ó, isso aí já é fase de cura, tá? Sim, ele já está voltando para o É. meu casa, né? Olha lá, ó. Já vazou. Agora ele tinha que pegar e dar um presente pros macacos agora. Sim. Ó a coitada lá. Falou, ih, cara, agora eu vou ter que correr atrás de outro. Pega o macaco agora. Sim. Então, disso a gente vai ver mais, mas é que o vídeo era muito bom e precisava passar aí para vocês verem essa parte também dos animais e da gente só entender que nos animais é tudo real para eles, tá? É tudo real. Então, o conflito que eles vivem é tudo dentro de algo real. A gente já entra num conflito imaginário também, tá? Por exemplo, sei lá, briguei com meu chefe e eu corro o risco de ser demitido. Mas meu chefe só volta agora a me ver daqui um mês. Um exemplo meio extremo, mas só para vocês entenderem, tá? Até que isso não se resolva, toda vez que eu revisito na minha mente aquela situação, pro meu cérebro, eu estou vivendo o conflito de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá? Essa morte parente cada vez que... Toda vez. Pro animal, não. Sabe? Mas para nós, sim. Tá? Então, por isso que o cérebro, ele sempre vai estar ali. O cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. O real já aconteceu. Mas se eu tô ali, sei lá, remoendo, ou putz, eu deveria ter falado aquilo, e fica lá, né?
mas por quê? E né? Eu tô ali, ó. Tá? Então, esse é o grande diferencial que é importante a gente ter em mente, tá? Os animais só vivem o real e a gente mais o imaginário. Lembra? Quando a gente entra em pets eu digo realmente os animais que estão dentro de casa, eles começam a partir dali também a ficar doentes com doenças de pessoas. Que se eles tivessem selvagens, algumas doenças ali eles nunca teriam. A hora que vai entrando em determinada idade, eles iam morrer e alguém ia atacar eles, tá? Iam viver menos primeiro, né? E algumas doenças, tipo, sei lá, um cachorro com hérnia de disco. Sim, já estão com tudo. Mas por quê? Isso não tem a ver com o animal em si, tá? Aí é mais ambiente, tá? Só para diferenciar aqui. Esse livro, depois tá lá em casa, não trouxe mesmo, mas provavelmente isso daqui vocês não vão conseguir encontrar, tá? Mas se é um ponto, por exemplo, de interesse para vocês, é um livro basicamente de fisiologia do estresse, tá? Não é um livro nem de animais, tá? Sobre zebras também não. É um livro de fisiologia do estresse. Eu achei ele muito bom, tá? Eu tenho ele, empresto apenas para tirar xerox. Na sua turma, ainda bem que eu lembrei que a coisa pegou. Até esqueci o nome dela. Não, aquela senhora. Não, você fez lá na outra ainda. Não, eu aqui, ó. Não, teve uma outra que mora lá em Timbó. Ainda levou. Cara, depois de uns... Aí ano passado eu não dei o curso, aí eu nem lembrei do livro, né? Isso que é ruim de emprestar, né? A gente tem que ficar lembrando. Nossa, aí eu fiquei puto. Já falei, não, agora assim, ó. Eu só empresto para tirar xerox, tipo assim, alguém pega aqui e fala, galera, quem quer? 5, 6, isso aí tá, tira, depois me traz. Pronto. Porque realmente esse livro é muito difícil de encontrar. Porque ele não é mais... Mas realmente, assim, para a fisiologia do estresse, voltado para a parte emocional, é muito bom. Então, e ele vai falar, por exemplo, assim, da parte digestiva. Por exemplo, um estresse... É legal porque, por exemplo, o estresse agudo faz um bem maravilhoso para todas as partes do nosso corpo. Agudo que eu digo assim, que é isso aqui, ó. Entende? Eu acho maravilhoso porque, cara, faz toda a relação com isso aqui. Aquele estresse de cortisol, de adrenalina que a gente coloca no meu dia, ou outra vez até na minha semana, ou que tem um porquê, não me faz mal. Agora, o estresse crônico, que é o que eu fico aqui, ó. Cara, aí é só desgraceiro. E aí ele vai trazer o estresse agudo em ciência, trazendo os benefícios, e o estresse crônico, o que acontece de ruim para intestino, para sistema circulatório, para sistema respiratório, sistema reprodutor, sono. Tem até um capítulo lá que é sobre fertilização in vitro, falando da relação do estresse para a mulher, de aplicação, de hormônio e tudo mais, que esse estresse muitas vezes já é a causa dos abortos, sabe? Então é um livro muito bom, vale a pena. É óbvio que é uma parte mais de fisiologia, então ele é denso, assim, ele deve ter umas 400 e poucas páginas, mas assim, não é livro para ficar tipo história, sabe? Tipo, acho que eu vou ler agora só sobre parte digestiva. Deixa lá. Agora começou a vir um paciente lá, cara, ele tá com um problema cardíaco. Deixa eu ler lá, sabe? É legal. Isso. Se alguém mais quiser, eu tenho um menino que faz cópia boa, barato. E aí até um ano lá, eu nunca tinha grifado esse livro e teve um ano que eu... Mas dá para ler. E eu empresto para os clientes. É que esse específico, cara, eu só tava lendo assim, né? Aí teve um ano que eu falei, não, aí eu peguei, li, fiz esse resumo, e vai, lê, escreve e tal, e aí eu acabei grifando. Mas dá para ler. Do livro, né? Já veio com algumas considerações, comentários, é bom. Já tá pronto.
Não, porque esse livro, assim, eu lembro de anos ali que eu fiquei bastante tempo nele, assim, então, mas é bom. Eu vou achar ele, depois eu... Então a gente vai ser imediatista. Ô Pedro, qual que é aquela parte? Mas essa parte que eu já falei, né, mais dessa parte das preocupações, do que é real, do que é imaginário. Né? E aqui, ó, por exemplo, um real que eu acho interessante, não está aqui, né? Mas, por exemplo, uma leoa, a própria hiena ali, ela vai lá, pega, mata e está comendo. E sei lá, pode ser que vá um pedaço de osso, pedra, sei lá, você engole. E às vezes o estômago não consegue digerir. Ou seja, é uma situação real. Tem um pedaço de algo dentro do estômago que não está conseguindo digerir. Qual que é a reação normal do corpo? Eu crio novas células, um tumor no estômago, essas células produzem mais ácido e, cara, o impressionante, tá? Isso já foi estudado também. As células tumorais de seres humanos, tem um câncer específico de estômago, produzem mais ácido. Tá? Produzem mais ácido do que as células normais. Então, ou seja, tem um porquê. Para digerir algo no animal real, uma pedra, um osso, sei lá, um galho, sei lá o que vai junto. Para nós pode ser real, mas também pode ser simbólico ou imaginário. Algo que eu não estou conseguindo engolir, algo que eu não estou conseguindo digerir, aquilo parece que fica aqui, aquela congestão que fica. Se entrar numa intensidade que passa um certo limiar, o corpo começa a se alterar, tá? Uma defesa? Isso. Para lidar com a situação. Tudo bem nos animais? Alguém sabe um pouquinho sobre epigenética? Eu vou falar bem por cima, tá? Mas só porque isso aqui é importante a gente ter em mente, assim. A epigenética, assim, ó, ela vai estar estudando não a questão só do código genético, sabe? Ah, eu nasci na cor dos olhos porque o dominante, o recessivo... Não é isso. É uma parte do nosso genoma, do nosso gene, que ela é mutável. Mutável assim, ó. Pensa que cada genezinho nosso, ele vai estar expressando um determinado tipo de proteína, tá? Ou um gene, ou um grupo de gene, ele vai estar, sei lá, a proteína do suco gástrico, a proteína do músculo, a proteína do osso. Então, cada grupo ou cada uma dessas vai produzir e vai expressar um aminoácido e que vai gerar as proteínas que fazem o nosso corpo funcionar. Dependendo do meio que a gente vive, e aí entra toda a parte emocional, mas entra também os nossos consumos externos também. Hoje vai entrar a nossa alimentação, vai entrar o nosso comportamento, tudo que a gente está fazendo. Aquele grupo pode ser que não produza mais ou produza em menor quantidade aquela proteína. E isso vai gerar um mau funcionamento. Gerando um mau funcionamento vai gerar uma doença. Isso, em resumo, é a epigenética, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar, eu não lembro se foi mais ou menos nos anos 2000, mas lembra quando teve aquele negócio do projeto Genoma? Que, cara, foi injetado muita grana. Mas qual que era a ideia? A ideia inicial era, se a gente mapear o genoma humano, a gente vai ter o controle sobre a vida. Tanto é que naquela época, cara, lançaram uns filmes muito bizarros, assim. Eu lembro de um filme que eu acho que, se eu não me engano, era o Clone, alguma coisa assim, não era a novela, tá? Mas era um filme que era assim, ó, os caras milionários, eles pagavam, e aí tinha um clone vivendo como se fosse um hospital, e esse clone tinha já um comportamento de determinados alimentos para ele não ter a doença. Mas, como ele já tinha feito o genoma, ele já sabia que com 45 anos ele ia ter cirrose hepática. Então, ele já tinha o clone para retirar o fígado e implantar nele, e o clone jogava fora. Entende? Eu lembro desse filme porque era essa um pouco a ideia do projeto Genoma, eu ter um controle sobre a vida, sobre o clone, aí teve o clone lá da ovelha, das coisas, né? Lembra?
só que você não conseguia transplantar a consciência, né? Isso era um pouco óbvio, mas era o que eles queriam. E foi tão bizarro. E agora eu não vou ter o número exato, tá? Mas eles conseguiram então mapear a quantidade de gene que... primeiro, eles começaram a mapear de mosca. Pegaram mosca e fizeram. E aí falaram, bom, eu não vou lembrar agora exato, tá, gente? Desculpa, até era para eu ter pego o material e eu não peguei. Tem uma quantidade específica lá. Falou, bom, então, uma mosca e um ser humano, caralho, nós vamos ter, sei lá, não sei quantos milhões a mais. E, cara, e a mosca era quase igual a quantidade de gene. Tá? Eu não lembro se era uma árvore ou um rato, alguma coisa, tinha mais gene que a gente. E aí bugou. Não foi um fracasso o projeto, mas para o objetivo deles, tanto é que você vê que parou. O que ficou? Ficou o mapeamento genético agora para ver quando tem alguém que tem alguma doença neurológica, de ver, tem lá, mas... Percebem isso? Então, mas o estudo também conseguiu trazer essa questão da epigenética, que é possível, por meio de mudança do ambiente, o ambiente não é só o ambiente externo, o ambiente interno, da gente fazer mudanças e fazer a mudança também da expressão gênica ali, tá? Tem um autor que é o Joe Dispenza, tá? Quem não leu também, sugiro ler. Como é que é o nome do primeiro livro lá? Depois eu acho ali, eu falo para vocês. Então ele tem uma parte que ele fala sobre isso, né? E sobre a nossa capacidade, muitas vezes, de fazer essa mudança acontecer, que é apenas uma mudança interna. Ou seja, se eu mudo a forma como eu estou me alimentando, se eu mudo as minhas escolhas, a minha postura, eu estou mudando toda a parte interna. Consequentemente, a expressão gênica é mudada também, tá? Olha que legal isso aqui, ó. O pesquisador austríaco Eric Kandel e o sueco, não vou nem me arriscar ali, comprovaram em seu estudo que nossos pensamentos, memórias, imaginação podem ativar e desativar certos genes, mudando a estrutura de neurônios no cérebro. Tá? Isso é bem legal também. Por exemplo, eles fizeram pesquisa até com pessoas que tiveram AVC e aí então tem esse período específico de neuroplasticidade. E eles conseguiram perceber que a gente consegue criar neuroplasticidade até mesmo quando está tudo bonito, está tudo funcionando, tá? A gente consegue fazer isso, que não é só quando tem lesão. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Isso, tá? Quem não leu, vale muito a pena. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Aquilo que vivenciamos no ambiente que vivemos molda nosso funcionamento interno e isso acontece pela nossa percepção, tá? Tá, daqui a pouco a gente já fala da percepção. Quero fazer uma coisa com vocês. Tem um outro estudo também que eles fizeram, eu acho que eu coloquei mais para frente ali, mas daqui um pouco... eles pegaram, colocaram uma pessoa fazendo musculação com 5 quilos e falaram para uma pessoa fechar os olhos, visualizar como se ele tivesse com um peso de 5 quilos e fazer aquele exercício durante, sei lá, X vezes por dia. Igual a pessoa que está fazendo com peso. A pessoa da imaginação chegou a um ganho quase que igual da pessoa que fez com peso. Ganhar fibra muscular. Tá? E lembra, ganhar fibra muscular só é possível quando você rompe ela. Né? Então você pensa... Olha o quanto o nosso processo imaginário de pensamento e tudo mais pode. Então, hoje a ciência já está comprovando isso, tá? Da mesma forma que o estudo ali vai trazer algo bom, imagina a nossa imaginação também para algo ruim, tá? Então, pensem um pouquinho nisso, o quanto é importante a gente olhar para isso. E a percepção, basicamente, é tudo nisso, né? É como a gente está vendo.
E se a gente não tiver aberto ou disponível para, pelo menos, ouvir o outro lado, ou pelo menos, óbvio, a gente nunca vai vivenciar a dor do outro, não dá. Mas se eu consigo pelo menos escutar, eu posso fazer isso aqui, né? Ah, então é isso. Eu não concordo, mas ok. Né? Em situações mais complexas, essa não, né? Você não pode ir para o outro lado e enxergar o mal também. Sim. Que aqui é uma situação simples, né? Às vezes tem mapas de mundo que são muito diferentes e tal, e eu posso entender. Não preciso sair brigando, eu posso só entender e tá, ok. Entendi aquilo que é importante para ti, mesmo que isso talvez não seja importante para mim, mas eu não preciso te matar por isso, não preciso entrar em extremo. Eu posso, ok. Eu não concordo, mas eu te respeito. Isso. Relacionamento é isso. Homem e mulher, cara, são opostos, cara, desculpa, mas são muito, muito diferentes, sabe? Ainda bem, né? Imagina se tivesse tudo E aí que tá, né? Olham para um mundo diferente, querem coisas diferentes e tudo mais. Então, essa capacidade de ambos conseguirem... construir algo. Construir uma nova verdade também, né? De ambos, né? E de perceber que a mulher... Por exemplo, ambos talvez estão querendo chegar no mesmo lugar. E se eu entender que o meu marido, ele tem um funcionamento e que ele vai fazer dessa forma, porque é o funcionamento dele. E o meu funcionamento, agora me colocando como mulher, é totalmente diferente, mas que nós queremos chegar no mesmo lugar, e nós vamos chegar no mesmo lugar, mesmo que eu ache assim, que ridículo, isso daqui é muito mais fácil. Foda-se, ele vai fazer daquele jeito. Entende? E aí, se eu consigo ter esse respeito nessa diferença, isso muda. As brigas, né? A percepção permanece igual. Né? Olha lá, né? Eu gosto muito da bailarina. Não sei se vocês já viram ela. É que eu sempre vejo ela para o lado direito, mas vocês estão vendo ela girar para direita também? Alguém está vendo a esquerda? Alguém é canhoto aqui, pelo amor de Deus? Isso. Aí, que bom que você... Ela mudou? Não. Eu não sei agora se é o meu. Mas ela estava para a direita, depois ela mudou para a esquerda, né? Não, Agora isso ela mesmo. tá pra direita. Esse é um negócio justamente... Ela na realidade, ela gira para os dois lados, mas dependendo como está o seu funcionamento, se é mais destro ou canhoto, você vai ver ela para um lado, mas dependendo, você pode ver ela virar para o outro também. Mas eu sou mais destra? Então, mas provavelmente assim, por algum motivo pode ser que você tenha... Não, mas não de mão, tá? Tá. Sério, daqui a pouco a gente vai fazer o teste também. Que legal. É bem legal, porque ali você consegue... E é legal, e eu já fiz esse teste, até se vocês quiserem fazer, tá? Tirando a Samara, tem mais alguém vendo pro lado esquerdo ou não? Os dois, pelo menos. Consegue ver pros dois? Então tá. Tá direito também? Só direito? Caso vocês queiram, vocês podem, por exemplo, só de vocês relaxarem, começar a tentar trazer um processo mais emocional, sabe, que vai entrar mais pro canhoto, provavelmente vocês já vão ver ela virar também, tá? E as percepções, aí eu vou só continuar, né? E as percepções também, né? Da velha e da nova lá, das patas, que você fica naquela coisa, mas quantas patas? Eu não lembro, mas é alguma coisa sobre isso aqui que tu trouxe, uma técnica num teste, né, no vídeo Sim. da aula. Eu não lembro o que era, né? Era do direito e Direito e esquerda, né? dessa. Só que eu não vou te falar, não consegui me achar. Daqui é que eu acho que vai ser amanhã, tá? Tá. A gente já vai chegar nessa parte também, a gente vai testar. Cara, acho que não deu certo comigo. Eu vou deixar pra É que assim, eu utilizo um negócio só, tá? Mas em aula, às vezes eu passo, sei lá, vai ter umas 5, 6 coisas que dá pra gente testar. Só que também é ruim, porque se eu passo 2 coisas pra ti, você já vai falar, um eu brinco à direita, outro eu fiz com a esquerda, e agora?
Então eu utilizo uma só, e aí eu sigo aquilo lá. E, pô, você vai conversando com a pessoa, você consegue entender se ela é mais dessa ou se ela é mais canhota também. Dentro desse, não da mão, tá? Entendi. E aí nisso você começa a perceber. Emocional. Isso daqui é bom, porque, por exemplo, a percepção da pessoa muda. Pensa só, uma pessoa que ela tem, mesmo o homem, mas que ele tiver uma percepção mais feminina, ele vai ver o mundo de uma maneira. Uma mulher ou um homem mais masculino, ele vai olhar para o mundo e para as situações de uma maneira mais pragmática, mais racionalzona. Então, isso ajuda a gente a entender e perceber que, putz, talvez se eu vou atender um homem ou uma mulher extremamente racional, e eu vou falar, não, agora para, respira, sente, o cara só aqui, ó, já está aqui, ó, querendo sair da maca, assim, ó. Não, é outro processo ali. E atender mulheres e homens também é diferente, né? Sim. E só entra o racional e lógico, né? O racional ou emocional, mas homem e mulher tem de vida diferente, né? Forma de... Na hora que der 11h30, vocês me avisam? Que daí a gente dá uma paradinha que eu quero fazer um exercício com vocês, aí enquanto isso eu vou seguindo. Ó, todos os pensamentos liberam substâncias químicas no cérebro, concentram-se em pensamentos concentrar-se em pensamentos negativos efetivamente enfraquece o cérebro, reduz seu vigor e seu ritmo. No polo oposto, ter pensamentos positivos, felizes, esperançosos, otimistas e alegres diminui o nível de cortisol e produz serotonina, que, além de bem-estar, ativa o sistema imune. Tá? Lembra sempre disso, assim, ó, eu gosto disso, mas eu tenho cuidado com isso. Por quê? Tem a parte boa, sim. Eu entendo que se eu ficar com pensamentos negativos eternamente, realmente é ruim. Mas lembra, se vocês lerem o livro do Porque as Zebras Não Têm Úlceras, você vai ver que existe um certo nível de tensão na nossa vida que é extremamente importante. Eu tenho um pouco de problema com isso aqui, porque tem um monte de gente que cria verdade nisso, e aí assim, não posso ficar triste. Eu não posso ficar com medo. Porque, eu estou vibrando no ruim, meu cérebro, e não sei o que lá. E não, então não pode. Não, pode, caralho. É a vida. Vamos viver, a vida é isso aqui, tá? E, então assim, a gente não vai ficar o tempo todo aqui, ó. Minha mãe morreu, e eu aqui, ó. Ai, que maravilha, gente, obrigado, Senhor. Não vai, pô. Vamos entender isso, entender que isso acontece, tá? Mas, por exemplo, pensamento negativo enfraquece quando? Quando eu estou na cronicidade, tá? Impacto imediato. É óbvio que eu vou ter pensamento ruim, só que isso não é um negócio que vai, meu Deus, meu cérebro agora vai lá pro lixo. Não vai. Ele vai ter uma ativação a princípio, o cortisol ele vai fazer isso, a adrenalina vai fazer isso, mas eu preciso só conseguir organizar, adaptar isso e seguir minha vida, tá? Só para a gente não entrar nesse como uma verdade absoluta, tá? É o equilíbrio. Isso. E lembrando, a vida é isso. Foi tudo que falou no curso, tudo que sobe muito, quando cai, vai muito lá embaixo. Isso. Então, assim, da gente ter esse equilíbrio, né? Se a gente manter esse equilíbrio pra gente não ter nem muita queda e não. Isso. Como entraria com a presença sem entrar para o lado muito filosófico disso? Porque tu está no pensamento negativo, mas na presença tu simplesmente aceita. Aceitação e presença. Então, assim, tá negativo, tá. Porque daí tu não fica nele. Tu Isso. momento, tu está presente ali, vivendo aquilo ali, mas é só aquilo ali. Então, a presença ela vai vir tanto para o ruim quanto para o bom. Os dois. Ou seja, estou feliz, vou vivenciar a minha felicidade, mas eu não vou ficar apegado à minha felicidade. Assim como eu também não vou ficar apegado na minha tristeza. Aí é a presença. A presença é só o vivo, experimento e vivo aquele momento e vai embora, né? É uma solução para basicamente tudo, a presença, justamente por isso, porque não tem o apego nem na coisa boa nem na coisa ruim. O anel do Salomão, isso também passará.
Isso. O Joe Dispenza traz essa situação assim, né? Um simples pensamento poderá levar uma emoção forte que leva a um comportamento. Se esse padrão continua por alguns dias, é chamado de humor. Se esse padrão continua por meses, é chamado de temperamento. E se esse padrão continua por anos, se torna a pessoa, né? Eu começo a me tornar aquele processo que eu estou pensando, vivendo. Por isso que o ato de eu ficar repetindo, remoendo e fazendo aquilo como uma verdade para o momento e eu vou aumentando, eu vou estendendo isso, daqui um pouco aquilo já me torna, né? E eu começo a nem pensar mais naquilo, aquilo já faz parte do meu dia a dia. É uma crença, né? Se É que torna a gente- verdade. A gente acha que o outro tá bem diferente, mas o outro tá bem como eu me sinto, né? Isso, e eu gosto disso também, de você reparar o seguinte, assim, eu não gosto de alguém. Aí às vezes fala assim, mas por que você não gosta? Fez alguma coisa? Não, mas não gosto, sabe? Eu acho que não bateu. Tá bom. E aí você começa a conversar e você começa a ver que tem trejeitos. E aí são verdades que a pessoa vai criando sem ao menos ter conversado com a pessoa. E eu falo porque assim, às vezes tem gente que fala assim, tá lá, não gosto. Aí a pessoa senta e cruza a perna. Tá vendo? Ela não gosta de mim. Cruzou a perna. De novo, toda vez. Assim, toda vez que eu vejo ela senta e cruza a perna. Eu falo, tá, mas qualquer um senta e cruza a perna. Mas ela não. Não, mas ela? Fala, mas tá todo mundo com a perna cruzada. Mas ela? Entende? A pessoa começa a criar coisas e, gente, de verdade, se vocês pararem até para se analisar em alguém, assim, que talvez vocês não tem muito... Não quer dizer que vocês precisam gostar de todo mundo, tá? Também. Mas, assim... Mas comece a perceber se tem um motivo real ou não. Quando não tem motivo real, percebe que você, às vezes, vai colocando problemas de trejeito, de coisa. Olha o jeito que ela fala. Tá, mas ela fala assim com todo mundo. Não. O negócio é comigo, certeza. Entende? Então, presta atenção nisso, porque isso daí é uma grande armadilha, tá? Sim. Aí a psicóloga diz, Tati, fica com quem é real. Tati, fica com quem é real. Isso. Porque a gente às vezes fica, né? Tipo, É que nem geralmente criando nós conflito. casais, né? Mas às vezes vem, né? Alguma coisa no consultório e fala, meu marido, meu Deus, ele tem algo de bom aí, né? Daí às vezes elas ficam, até o movimento, né? Ficam meio assim, mas deve ter algo de bom, né? Não, ele tem, eu disse, então vamos olhar para isso aqui, não é sobre ele, é sobre você, né? Vamos voltar pra cá. Mas se tu fica criando aquilo, daqui a pouco tu tem ranço, tu chega em casa, pronto, já não quer nem ficar do lado daquela pessoa. Falei, não, bota, vai tu dentro de uma caixinha, fica ali, só solta quando tiver mudado o teu pensamento. Quer ver uma coisa interessante? Teve a Joyce, sabe a Joyce lá de Pomerode? Uma vez ela falou, Pedro, eu não quero atender minha mãe, então atende minha mãe. Tá, beleza. A mãe dela já com infecção urinária, não, mentira, era infecção urinária, mas associado a isso era mais a perda de urina, né? Tava tendo tipo uma incontinência. E por mais que já tinha feito físio, já estava fazendo um monte de coisa, não estava conseguindo. E aí foi e tal, aí comecei a ver que, putz, o marido se aposentou, e aí se tornou o capetinha, sabe? Tipo, uma sombra. E ela não tinha mais espaço para nada. E aí vocês vão entender que a urina vai estar muito ligada à demarcação de território. Eu falei, tem algum lugar da sua casa que sente que é seu? Eu falei, com aquela sombra nunca. Em todo lugar que eu tô, ele tá. Aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Como agora só estavam os dois, né? Eu acho que continuam só os dois. Aí eu falei assim, tem um quarto, algum lugar que você pode... Ela falou, tem um lá que eu acho que ela costura, se eu não me engano. Falou assim, você conseguiria chegar para ele e falar assim, quando eu colocar essa plaquinha aqui, não é para... Eu estou fazendo uma coisa e é para mim. Tudo bem? E ele aceitou. Acabou. Acabou a infecção urinária, acabou a perda urinária, acabou tudo. Ela tinha que ter o espaço dela. Entende?
Então, ou seja, quando você entende o negócio, e aí você vai ver a vida delas, você vai falar, tá, entendi. Tem gente que é um pouco mais terra, assim, que fala até para as pessoas mijarem mesmo em algum ambiente. Fala, não precisa. Não. Vamos só pro... Esse tipo de demarcação tem mesmo. Não, cara, eu já ouvi gente falando, não, vai lá no canto, para homem é mais canto e mulher é mais no meio, né? E vai lá e faz, nem que seja um pouquinho só, mas faz. Não precisa. Só ganha um território, sente que está tudo bem e pronto. Trabalho acontece, porque assim, ó, tem gente que entra meio que num estado meio de desespero, porque, por exemplo, o relacionamento não tá legal, e aí, por exemplo, mora num apartamento que é assim, ó, não tem nenhum lugar que não vai conseguir ver, que não consegue ver o parceiro, né? E o trabalho é aqueles trabalhos, sabe, aquela mesa que tem 60 pessoas junto, você não tem um espaço, e aí, às vezes no trabalho, pressão, chega em casa, não consegue aquele lugar, o relacionamento não está legal, a pessoa entra em surto, porque ela não tem nenhum espaço onde ela não se sente acuada, ameaçada. Estou colocando no feminino, mas no masculino também acontece isso absurdamente. Eu falo assim, os homens eles têm uma característica que nos beneficia, que a gente olha muito para casa como um lugar de descanso. A mulher muitas vezes olha para casa ainda como uma extensão do trabalho. Entende? Então o homem que senta e fica assim, ó, baba até assim, ó, cara, é maravilhoso. Você não consegue acessar essa caixinha. É maravilhoso, por quê? Porque é onde acabou, né? Então, a alma foi para algum lugar que não sabe. De vez em quando minha esposa fala, aconteceu alguma coisa? Não, só assim, ó. Tá, mas você precisa de... Tá, mas o que você está pensando? Não estou pensando nada. Era para eu estar pensando alguma coisa agora. Agora eu estou aqui, ó, babando e... Umas 2 semanas eu vi uma reportagem sobre isso. O repórter foi lá e perguntou, né, pro homem, né? O que você faz quando chega em casa? Deito no sofá, relaxo, vou tomar minha cervejinha, vou fazer isso. Perguntou para a mulher, o que você faz quando chega em casa? Vou fazer janta, vou botar a roupa para lavar, fazer isso, fazer isso. E assim, e lembra, tá? Nesse momento da humanidade, onde ambos trabalham fora, precisa ter uma adaptação dentro de casa, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que é para o homem fazer isso. Tá? Lembra, é extremamente importante isso, desde que a parte da casa também esteja organizada, tá? Então, quando eu falo isso, não estou falando assim, é para todo mundo fazer isso, não, tá? Nós estamos vivendo agora uma outra realidade, tá? Então, sim, o homem vem agora, o homem que está mais maduro, ele vai ajudar, ele vai contribuir ali. Contribuiu, ele fez aquilo, e cara, e é louco, né? São poucos homens que têm uma percepção além daquilo que está ordenado dentro de casa, tá? Então, a minha função é lixo, lavar louça e sei lá mais alguma coisa. Ele terminou isso, cara, foda-se o resto, com perdão da palavra, mas assim, cara, minha ordem, mano, ó, aqui ó, executei, agora eu vou sentar. Sim, também tem esse outro lado. Apesar que hoje em dia, assim, depende o meio, assim, já tem, pelo menos, até tava contando, né, que agora o prédio lá tá começando a fazer reunião só de homens, tal, estão querendo agora fazer só de mulheres também, e ali, basicamente, todo mundo, tanto o homem quanto a mulher, trabalha fora. Então, os homens falam, não, tal dia eu limpo aqui, faço aquilo, tá? Então, meio que você vê que
a maioria entendeu que não tem como. Se deixar, cara, a casa vai virar um hospício. Os dois usam, né? É. Os dois usam. A mulher vai ser internada em algum hospício porque não vai dar conta e E também vai muito da comunicação interna, né? é, Às vezes o homem também nem consegue fazer, porque as mulheres estão tão na guerreira que ela faz pra ser vista e ela não dá nem voz pro homem. Aí porque ele demora muito pra levar o lixo, tá? Mas lixo, ele levar o lixo do jeito dele, ele tá levando. Dá graças a Deus uma coisa a menos pra você fazer. Então é muito da gente se lapidando, né? Tanto no homem também como a mulher, né? é. Isso vem da educação, né? Eu fui educada que meu irmão não precisava fazer nada, eu tinha que fazer tudo. Sim. Ah, eu ao contrário, eu fui criado com 3 mulheres, minha mãe e mais 2 irmãs, e lá em casa não tinha diferença. Um dia eu lavava a louça, outro dia eu limpava isso, outro dia e as minhas irmãs eram coisa, né? Era dividido as tarefas. Né? Era nós 4 e era o único menino, era eu tive que fazer igual a elas, não tinha essa história. E hoje eu já Então vejo isso pra mim era diferente. normal, foi normal. E é realmente isso que você falou, é engraçado, porque aí eu tinha amiguinhas da escola que às vezes iam lá em casa fazer tarefa e chegava lá eu estava lavando louças. E elas achavam engraçado. Elas achavam engraçado porque eu lavava louça e eu era menino. Mas hoje isso está mudando bastante. Eu vejo na educação que a minha sobrinha dá com os meus sobrinhos, já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Vejo da minha filha, a forma que ela percebe as coisas também. E a gente também Sim, sim. tem que aceitar que a mulher em muitas coisas é muito mais habilidosa do que o homem para fazer algumas coisas. E é verdade. Entra também na fisiologia, né? Sim. Olhar lá o passarinho, né? Ela fica ali cuidando da prole 360, né? E ele vai caçar. Então, Ó, eu falo assim, ó. Aquela coitada daquela planta ali, tá ali por quê? Porque a mulher da limpeza veio, olhou e falou, nossa, mas não tem nada. Ah, não, vamos colocar uma plantinha. Ela foi lá e colocou uma plantinha. Se fosse por mim, nada. Praticidade, depois é uma coisa a menos para tirar e limpar. Essa é uma coisa que eu acho incrível em vocês homens, né? Eu acho incrível isso. Arrumei isso, a mulher que depende, né? Tudo é detalhista, né? Muito mais coisa. Muito. Fui fazer um pequeno coquetelzinho de evento, né? De aniversário do consulado e pedi ajuda do meu marido. A gente pega junto, assim. A gente montou a mesa, fez tudo. Mas pra que tudo isso? Falei, porque é detalhe. Por ele, tá bom, pra que fazer tudo isso? É porque ele veio de outra forma, né? Ele ajuda a construir, mas ele acha prático. muito prático. Minha esposa tá lá agora, ontem mesmo pegou já firme, hoje também. Eu gostei Cara, dela, ela tá fazendo um monte de negocinho de coelho de Páscoa, sabe aquele tipo negócio pendurando em casa e não sei o que lá e tudo. E cara, pra mim, uma que eu não sou muito chegada a chocolate, né? Então, desde pequena assim, nunca a Páscoa foi um aqui eu vejo, aqui em Blumenau e na região eu vejo que a Páscoa é um e aí eu vejo ela assim numa empolgação, falo, cara, é só a Páscoa. E aí tá lá e desenha, e as crianças vão junto, e corta, e pinta, e borda, e ovo. Cara, já faz, acho que desde janeiro nós estamos, agora nem quebra ovo, só fura o ovo. Aí tá lá assim, né, empurrando a gema para sair, não sai, para deixar para agora eles pintarem o ovo. Eu falo, mas ok, eu entendo que é importante para todos, assim. Então tá lá eu com a faquinha, só fazendo um buraquinho, sai. Mas enfim. Sim, meu Deus. Esse negócio das diferenças, lá em casa, eu e meu irmão tínhamos que engraxar os sapatos. Na época era tudo sapato, né? Eu engraxava o meu e ele me dava ou uma moeda, ou uma bala, ou alguma coisa para eu engraxar o dele. Ele me comprava para fazer o serviço dele. Bem empreendedor. Nossa. Eu engraxava os dois. Ó, aqui é o estudo lá que eu falei do músculo, ó. Né, que exercitar. De hoje eu não vou mais pra academia. Você aprender a fazer isso quando não precisa de academia. Mas você tem alguma coisa que tem os 18 segundos, que quando acorda, claro, acho que talvez você tá numa rotina, ou né, num ritual, vamos dizer assim, que acorda e tu antes de fazer o movimento de acordar, tu fecha os olhos e fica imaginando todo o teu dia por 18 segundos, assim, tudo que tu sabe vai fazer e quer. Ele movimenta muito mais, não é que não tem desafios, mas o movimento acontece muito mais leve. Até porque a gente foi ver, o iPhone é um dos melhores telefones que
demora, ele desliga rapidamente. Mas ele demora para ligar 40 segundos, ali, vamos dizer. E nós, às vezes, já acordamos naquele acordo, vai no susto e vai correndo e nem deixa ainda, né, descer. A alma está em outro lugar e você já está... A alma correndo atrás do corpo, assim, vem, que eu já fui, já, né? Imagina, então, um telefone com uma tecnologia dessa, ele demora 40 segundos para poder, né, descer todos os aplicativos e a gente acorda correndo. Sim, sim. Chegou onde eu queria. Não sei se ainda... Ó, pontual. Ainda não vai ser muito um exercício ainda da gente levantar e fazer nada, mas vai ser mais um processo mais de vocês buscarem. Não precisa ser muito não, tá? Mas pegar alguma situação na vida de vocês onde, cara, aquilo é quase como uma verdade aqui, tá? Para vocês. Ou que seja, eu funciono assim, eu vejo as coisas, eu vejo isso dessa forma. Alguma situação. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser no pessoal, aquilo que você acredita, tá? E é pensar nisso assim, né? Quais verdades ou qual verdade existe dentro de você, tá? Como elas foram construídas, ou seja, começar a buscar, tentar assim, desde quando eu acredito nisso? Será que teve um momento que talvez antes eu não acreditava nisso e agora eu acredito nisso? Quando que isso começou? O que aconteceu? Né? E aí, você recebeu isso da sua família ou foi de uma experiência sua? Sabe, eu conversando com a minha sogra, eu acho uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo nela, assim. Cara, ela grava tudo. Ela já gravou tudo que ela teve com a mãe e com o pai, assim. Então, por um lado, é ótimo. Ela honra o pai e a mãe dela, assim, absurdamente. Mas chega num nível ruim. Porque entra naquele ponto, assim... Isso eu acho que ela não falou, não. Mas sabe a tal da manga com leite, aquelas coisas assim? Não, porque minha mãe falava que o gelo com o não sei o que lá... Cara, isso daí faz mal. Não, e eu tinha o vizinho que sempre tem um vizinho, né? Falei, meu Deus, ela teve já 600 milhões de vizinhos, assim, que já passou por toda a experiência do mundo, assim. E, cara, e a partir desse momento ela não faz mais aquilo. Sabe? Aquela coisa assim, não, porque eu fiquei sabendo que o vizinho passou mal, porque ele saiu e o sol estava em um determinado ângulo, ponto, ela não sai mais de casa naquele horário. Nunca mais, acabou. Sabe? E... Então, assim, ou seja... Ela recebeu uma informação, aquilo foi construído, se tornou uma verdade e agora sigo cegamente aquilo, sabe? Isso daqui, basicamente, é quase uma terapia, tá? E eu queria que vocês tirassem um tempinho pensando em uma, duas coisas, não precisa ser muito não, mas só para a gente ir construindo esse pensamento de pegar o presente, algo que eu estou fazendo e tentar buscar. Se não conseguir achar um momento, não tem problema, mas tenta buscar assim, olha, o máximo que eu consegui foi há 5 anos atrás que aconteceu tal coisa ali e eu percebi que eu já estava pensando nisso. Não precisa ser exatamente, tá? Mas, vamos lá, pense em algo ali, pode escrever. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha. Eu acho que esse teu parou. Hã? Eu acho que o ar parou. Ficou, tá frio? Tá calor, quer dizer? É porque eu acho que quando subo aqui, deixa eu ver se agora... Olha, até pingou aqui. Mas não tá saindo tanto vento mesmo. Vê se vai dar uma melhoradinha. Mas eu já tava aqui quase... E tá no turbo ainda aqui, mas vamos lá. Mas acho que dá para ir para um 19 ainda aqui, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma coisa, peraí.
Enquanto vocês vão fazendo, eu vou pegar uma água, depois vocês já vão me falando como é que tá o ar ali.